Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está iniciando nossas aulas de Eletrônica Zero, sou o professor Geraldo Bergamo, com mais de 50 mil horas na área de eletrônica. Minha aula é para quem quer aprender e ou reaprender eletrônica. Nossas aulas serão apresentadas nas segundas-feiras a cada 15 dias, desde que não seja feriado. Já tivemos a aula 1, hein, pessoal? Vamos falar nesse slide agora sobre uma revisão da aula 1. Nós falamos sobre os átomos. Os átomos são compostos por núcleo, onde temos os prótons com cargas positivas e os nêutrons sem cargas elétricas. E girando ao redor deste núcleo em camadas, nós já falamos sobre essas camadas na aula 1, temos os elétrons com cargas negativas. Todo átomo tende a ficar em equilíbrio, ou seja, sem carga elétrica. Para colocar carga elétrica no átomo, realizamos um processo de eletrização. Por exemplo, se nós pegarmos um pente e atritarmos no cabelo e aproximarmos de pedacinhos de papéis, nós vamos conseguir atrair. Existem outros processos também. Falamos também sobre semicondutores. Os mais utilizados em eletrônica são o silício e o germânio. Ambos tetravalentes, ou seja, 4 elétrons na última camada. Não esqueçam de rever detalhes na aula 1. Agora vamos iniciar, hein, pessoal, a aula 2. Vamos iniciar com intensidade de corrente elétrica, representado pela letra I. Vocês podem ouvir também alguns autores, alguns professores falando apenas corrente elétrica, ou até mesmo corrente, desde que coloquem um valor e a sua unidade. Não está errado. E o que é intensidade de corrente elétrica, pessoal? Nada mais é do que movimento dos elétrons entre os átomos ordenadamente. Ok? Então, os elétrons pulando de átomo para átomo, isto é corrente elétrica. Isto é intensidade de corrente elétrica. E qual é a unidade de intensidade de corrente elétrica? Ampere, representado pela letra A. Nós temos na tabela aqui ao lado um múltiplo, que é o quiloampere, a unidade central, que é o ampere, e alguns submúltiplos, como exemplo, miliampere, microampere, nanoampere. Cada casa que eu passar vindo do quiloampere, cada casinha dessa que eu passar em sentido ao nanoampere, eu multiplico por 1000. E no sentido contrário, do nanoampere para o microampere, passando para miliampere, do miliampere para ampere e do ampere o quiloampere, temos que dividir por 1000. Vamos ver alguns exemplos. 1 quiloampere passando para ampere, multiplica por 1000, dá 1000 miliampere. Ampere, 70 amperes para quiloampere, divide por 1000, 0,07 quiloampere. 200 miliampere para ampere,
divide por 1000, 0,2 ampere. 0,5 ampere. Para miliampere, vou multiplicar por 1000, 500 miliampere. 0,0036 amperes para miliampere, vou multiplicar por 1000 também. Então, 3,6 miliampere. Não esqueçam, pessoal, quando eu multiplico por 1000 na matemática, eu tenho que andar com a vírgula 3 casas para a direita. Não é colocar 3 zeros à direita, é andar com a vírgula 3 casas à direita. Quando eu divido por 1000, eu tenho que andar com a vírgula 3 casas para a esquerda. Amperímetros, temos o de ponteiro, que é o analógico, e o de números, que é digital. Então, temos o amperímetro analógico. Se não cair certinho aqui no número, tu vai ter que fazer uma conta para saber qual o valor. Já o digital, que tem números, é só fazer a leitura que você tem o valor direto. Vamos falar aqui sobre o amperímetro analógico. Um exemplo de leitura com esse amperímetro de ponteiro, o analógico. Ele estava o ponteiro aqui no 0 e dei o exemplo que ele veio se deslocando e parou aqui, ó, nesse traço entre o 10 e o 20. Ou seja, um ponteiro está envolvido entre dois números aqui, ó, específicos, o 20 e o 10. Eu vou pegar o maior número deles, o 20, e subtrair do 10. Vai nos dar 10. Se tu contar esses traços entre o 10 e o 20, ou seja, esses espaços também, vocês vão ver que tem 10. Tanto faz, espaços ou traços. Então, pegar o valor 10 da subtração e dividir por 10 traços, 1. Então, cada traço vai valer 1. Como o ponteiro parou aqui, ó, 5 traços depois do 10, do 0 até o 10, eu tenho 10. Já que cada traço vale 1. Nesse traço aqui, ó, tenho 5 amperes. Se parar aqui no 10 mesmo, são 10 amperes. E como parou no quinto traço depois do 10, eu vou somar, né, o 10 mais 5 amperes, vai nos dar total de 15 amperes. Tá ok, pessoal? Sinais elétricos. Temos este exemplo de corrente contínua. Onde encontramos esse sinal, Geraldo? Pilhas, baterias, carregador que você pluga no teu celular. E tem o sinal alternado. Por que alternado? Porque ele fica se alternando entre o positivo, esse lado aqui é positivo, e o negativo. Por isso se chama alternado, fica se alternando. Onde eu encontro esse sinal, Geraldo? Nas tomadas da tua residência. Tá ok, pessoal? Obrigado pela atenção e preferência. Não deixem de se inscrever, acionar o sininho para verificarem sempre as novidades. Teremos novidades na nossa página. Deem um joinha, ok? Deixem seu comentário aí. Tem aqui o meu e-mail, profgeraldobergamo@gmail.com, e minhas redes sociais. Vamos entrar em contato, hein, pessoal? Não deixem de acessar as minhas redes sociais e dar o joinha aí. Aguardo vocês na próxima aula. Espero que tenham gostado. Um abraço, felicidades, muita paz.